Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá você, amigo internauta da Criativa Online. Nós estamos em Amargosa para falar com Dom João Newton, bispo emérito da Diocese de Amargosa, para trazer um pouco da história do São João, essa festa religiosa tão popular em todo o país, um pouco da história religiosa do São João e também do São João amargosense, um dos maiores do país. Dom João, seja bem-vindo mais uma vez à Criativa Online. Traz um pouco dessa história tão importante para toda a população e os religiosos também. Nossa saudação a você, Ivanildo, a equipe da Criativa Online. Pensar o São João em Amargosa é pensar no momento de muita festa, momento de grande concentração humana, momento em que o comércio tem um volume grande de negócios e muita gente de fora vem para aqui, procura hotéis e, considerando que os hotéis ficam totalmente ocupados, alugam casas de famílias e tudo isso vai gerando renda para o município. Mas o São João de ontem não é como o São João de hoje. O São João era uma festa tipicamente rural. Estava muito associada às devoções a Santo Antônio, a São João e a São Pedro e São Paulo. Mês de junho, festa junina, porque este mês é um tempo de mais produção e, sobretudo, da produção do milho, do amendoim. E estes frutos da terra, eles também eram agradecidos a Deus. E, naturalmente, se colocava no conjunto da religiosidade o agradecimento a Deus pelos santos, que são sempre nossos intercessores. A primeira festa de Santo Antônio, veja, uma festa que era preparada e é ainda hoje com 13 dias. Isto dava muito mais ânimo à vida do nosso povo, muito mais alegria, pois sempre depois do momento da oração havia o momento de confraternização. A festa de São João, ela tinha uma importância maior, sempre teve, porque era mais popular, era mais divulgada. E vindo do meio rural, claro que tinha todas as marcas das facilidades da roça, vamos assim dizer, na questão da produção de milho, de fruta, sobretudo da laranja, e, enfim, recolher o que era da própria terra para trazer para a festa religiosa. Se fazia reza nas casas. E depois daquele momento da reza, então vinha a confraternização. Em frente à casa se acendia uma fogueira, que fazia parte desta, vamos dizer, solenidade. E comidas típicas, feitas à base de milho, a canjica, a pamonha, o bolo de milho. O licor também era uma bebida que se oferecia às pessoas, às vezes mais fraco, mais forte, para atender também a crianças, a jovens, a pessoas mais adultas. Enfim, o São João era uma festa muito animada. Logo depois vinha também a festa de São Pedro, que não tinha o mesmo volume, mas havia uma tradição, sobretudo das viúvas celebrarem esta festa de São Pedro. Mas estas festas, que eu diria assim, elas têm uma marca profundamente rural, com o passar do tempo, elas vieram para a cidade. E era uma forma natural. As cidades
foram sendo criadas aos poucos. Primeiro eram as povoações, vilas, distritos, a mentalidade rural estava ali. De tal forma que veio também para a cidade. Nas cidades também se fazia as fogueiras, se servia os pratos típicos. Algumas tantas famílias também faziam as suas rezas nas casas, e logo depois da reza tinha a partilha da comida, sempre próximo à fogueira, servindo o licor. Também tinha os fogos, as festas do mês de junho eram sempre abrilhantadas com os fogos. Depois de um certo tempo, à medida que as cidades foram tendo mais consistência, e veio todo um processo de urbanização, se perdeu em muito a característica rural, não obstante grande parte da população ter vindo do meio rural. Mas aí já vinham algumas exigências, não se podia mais fazer a fogueira por causa do asfalto, ou por conta da posteação elétrica. E aquela festa que era celebrada nas casas, as pessoas se deslocavam da sua casa e iam para a casa do vizinho, como também partilhavam os alimentos, os doces. Então, era uma festa que poderíamos dizer assim, de rua. Havia um outro clima de segurança, de tranquilidade. As casas ficavam abertas para que as pessoas pudessem adentrar e se servir também do que a família tinha para oferecer. De uns anos para cá, o São João foi perdendo esta característica de uma festa mais popular, de uma festa mais de ruas, para se tornar uma festa de largo. O que aconteceu aqui em Amargosa? Saímos desta fase de se fazer o São João nas casas e se passou para fazer na Praça do Bosque, uma praça ampla. E depois da década, já no final da década de 80 e 90, então esta festa realmente se avolumou e hoje é uma grande festa, como você acentuava, é uma das grandes festas do interior baiano, do Nordeste. Ela figura hoje entre, se não me falha a memória, eu li alguma coisa há poucos dias, ocupa o 4º lugar. Não sei se é tão exato isto, mas dentro do Nordeste a festa ganhou esta dimensão, como também já está pelo mundo afora. Há pouco tomei conhecimento de uma exposição que vem percorrendo aí alguns países, não é? Portugal, não é? E Espanha, Londres, está lá e agora, não é? Então, vê-se que a festa tomou uma outra característica. Mas eu creio que há também um esforço para não se perder de tudo o que é constitutivo dessa cultura brasileira, particularmente nordestina, baiana, um momento de muita alegria, de explosão mesmo de alegria, que reúne hoje em Amargosa milhares de pessoas. A cidade realmente é tomada. Algumas festas também já estão sendo criadas fora do espaço do bosque, dando mais oportunidades, fazendo algo como blocos, como os blocos, se tinham os blocos de carnaval. Hoje também nós temos esses grupos que se reúnem e saem pelas ruas, não mais pelas casas, mas pelas ruas, animando as pessoas com as suas músicas típicas, com o forró, que eu acredito que nós temos que preservar a cultura do forró. Sei que isto é difícil, mas é bom que a gente preserve estes valores que estão bem incrustados nesta festa de São João, sobretudo nas festas do mês de junho, mais particularmente da festa de São João. E esperamos que estas festas elas se tornem momentos de convivência, momentos de confraternização.
onde as pessoas possam se olhar como irmãos e irmãs, se divertirem. Claro que para o município é uma grande fonte de renda, mas que não se perca a dimensão religiosa, sobretudo, porque a origem da festa é religiosa, o respeito à tradição, que é o segundo elemento, e, eu diria, por último, o econômico. O econômico não pode sufocar nem a tradição, muito menos o religioso. O que tem acontecido? Lamentavelmente, isso vem acontecendo. É verdade que a igreja nunca interferiu, nunca, em nenhum momento, mas todos sabem que a origem dessas festas a origem está na igreja católica, a devoção aos santos. O João lembra da época em que começou essa festa de largo, não só das pessoas irem nas casas das outras, de forma solidária, de companheirismo, de amizade, mas a festa de largo, o Dom João já me havia dito em off que começou no final da década de 80. Lembra um pouco dessa época em que a Amargosa começou a crescer na festa de largo? Pois é, ela foi perdendo essa característica de uma festa das ruas. Evidentemente que muitos fatores contribuíram para isto, mas esta festa ela foi, aos poucos, saindo das ruas e ocupando um único espaço, para onde todo o povo da cidade convergia. Isso já no final da década de 1980. E, a cada ano, esta festa foi crescendo de volume, que hoje é realmente o que está aí. Toda a cidade mobilizada para promover esta festa, para acolher muitos turistas, que são muitos os que vêm e aqui ficam 3, 4 dias, depende da extensão dos festejos locais. Enfim, eu creio que houve uma transformação muito grande, muito grande. Hoje, quem chega jamais vai entender ou imaginar como é que era o São João no começo do século passado, isso para falar no século passado, porque o município de Amargosa foi criado em 1891, mas já em 1855 Amargosa já tinha uma povoação de tal forma que a paróquia foi criada também no mês de junho, em 30 de junho de 1855. E, evidentemente, que aqui já se fazia o São João, não com as características de hoje, mas com as suas características originais. Com a sua dança, com o seu forró, também com a quadrilha, que foi uma dança que se incorporou nesta festa aqui no Brasil. E aí vem a questão da fogueira, da bebida, do licor, sobretudo o licor de jenipapo, e das rezas nas casas. Então isso se manteve durante muitos e muitos anos. Ô João, é claro que o religioso e o profano sempre se correlacionam. São João não é diferente, né? Período junino, todas essas festas juninas não é diferente. Com relação ao que é permitido ou não pela igreja nos festejos juninos, por exemplo, a bebida. Nenhuma ingerência, nenhuma. Para o cristão, em tudo, sobriedade. Mas a igreja nunca impediu, nunca fez nenhuma proibição. Aqui nunca houve nenhuma ingerência, desde que eu tenho consciência da minha história. Eu nunca percebi da parte da igreja nenhuma interferência na festa do São João. Sempre a igreja aplaudiu, aprovou os festejos em torno de São João, as rezas nas casas, com muito respeito. E essas festas eram aprovadas pela própria igreja
E tinha também a parte interna do culto na festa de São João, as missas que eram celebradas. De tal forma que esta festa, de alguma forma, ela foi como que sequestrada. Ela passou para uma outra esfera, onde tudo foi realmente modificado. A gente sabe que não está mais se pensando na sobriedade, mas nos excessos. Hoje tudo e em tudo há muito excesso. E aquela festa aqui seria uma festa mais familiar, de paz, ela às vezes é uma festa que se torna violenta. O que o Dom João acha que as festas populares, a maioria delas são religiosas. Está faltando religiosidade nelas? Muito. Claro que a igreja cuida da sua parte. A igreja não descuidou. Porém, a igreja também não vai impedir que a sociedade faça as suas comemorações. A igreja preserva. Por exemplo, aqui no São João, a catedral fica aberta. Tem a sua programação normal de celebrações. E, às vezes, temos que adequar o nosso horário ao horário da própria movimentação da cidade, por conta da barulheira em frente à catedral, que é o lugar por onde transitam muitas pessoas e passam também automóveis, então há sempre uma interferência, muito ruído. Porém, a igreja mantém a sua programação normal e convoca os cristãos para que preservem a sua fé, a sua tradição religiosa, a sua consciência de Jesus, a sua consciência de que Jesus é o único Salvador da humanidade, mas também tem uma devoção aos santos, porque são seguidores e seguidoras também de Jesus, se tornaram seus discípulos, seus missionários. João Batista é um caso diferente, porque João Batista, ele é contemporâneo de Jesus, é da família de Jesus. E um dos sinais que Maria teve de que o que estava acontecendo com ela era ação de Deus, lhe foi dito que a sua parenta Isabel, já em idade avançada, estéril, estava grávida. E Maria, então, num gesto de bondade, de solidariedade, de fé, porque ela era uma mulher religiosa, ela vai à casa de Isabel, mãe de João Batista. Então, os dois já se encontraram no ventre materno. E, evidentemente, que esta admiração por São João, ela tem um significado ainda maior, porque foi inclusive quem apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e batizou também. Jesus, embora não fosse o batizado que João pregava o batizado de penitência, de tal forma que João se assusta quando vê Jesus na fila. Mas ele não tinha compreendido que Jesus estava na fila solidário com a humanidade pecadora. Ele que não tinha pecado, ele se faz solidário. Eis o espanto de João. Eu não sou digno sequer de desatar a correia de suas sandálias. É importante essa história do São João, não só em Amargosa, mas a história do nosso país com relação às festas juninas. Qual a mensagem que Dom João deixa para o internauta da Criativa Online? Eu creio que estamos já vivendo o clima de festa, já se percebe nas cidades, as ruas enfeitadas, as pessoas se preparando, o comércio, sobretudo, já se preparando para estas festas, mas os nossos votos é de que não se perca o essencial da vida, o amor à vida. E o amor à vida exige muita sobriedade, muito respeito à dignidade da pessoa humana. Que a festa aconteça, porém, em clima de paz, de harmonia, de tranquilidade. Chega de violência. Precisamos realmente de muito mais amor, de muito mais paz. Obrigado.